Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp, a TV e Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios de Bauru. Toda semana recebemos especialistas para apontar possíveis causas e soluções para os problemas da cidade. E hoje o assunto são os desafios da CEPLAN, a Secretaria Municipal de Planejamento. Bom, hoje quem ajuda a conduzir aqui o nosso bate-papo no programa é a Larissa Rossetto, jornalista da TV Unesp. Eu queria te agradecer pela presença, pela companhia, Larissa. Eu que agradeço a oportunidade, Lídia. Bom, também recebemos aqui em nosso estúdio a secretária municipal de Planejamento, Letícia Kirchner. Seja bem-vinda, secretária. Obrigada pelo convite. E também o professor da Unesp, Adalberto Reto Júnior, que agora também coordena uma especialização internacional que passa a ser oferecida pela Unesp no ano que vem em Planejamento Urbano e Políticas Públicas. Professor, seja bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Bom, com a proposta de destravamento da cidade, o prefeito Clodoaldo Gazeta tem trabalhado desde o início da sua gestão com 3 frentes. A primeira delas foi a ampliação do perímetro urbano já aprovada, também a aprovação do novo Código de Obras e ainda a elaboração em andamento dos planos de manejo das APAs, que são as áreas de proteção ambiental do município. A gente começa falando sobre o Código de Obras, o novo código que está em vigor desde março deste ano. É uma lei municipal pensada para agilizar a aprovação de construções e ampliações prediais na cidade. No fim de outubro, foi realizada uma audiência pública pela Comissão de Obras da Câmara Municipal para discutir se houve avanços. A Prefeitura avaliou como positivas as mudanças trazidas pelo novo Código. O representante da Secretaria de Planejamento no encontro, o procurador Maurício Porto, informou que depois da vigência do novo Código de Obras, agora mais processos são liberados do que protocolados, o contrário do que vinha acontecendo. A gente está observando que os processos são analisados de uma forma mais célere. Nós estamos conseguindo atingir o objetivo de tornar o serviço público mais eficiente. A eficiência ela é uma obrigação nossa, no artigo 37 da Constituição Federal, ela traz esse princípio. Então nós estamos conseguindo, comparado ao código anterior, e esse é mais eficiente do que o código anterior. Ele reforçou a importância de que sugestões e críticas sejam apresentadas e discutidas para a aprimoração constante da legislação. É o caso desta engenheira civil, que ainda vê omissões e problemas na nova lei. Era para ser agilizar, para ser um processo de simplificação que eu sou muito a favor, sempre briguei lá dentro da CEPLAN para isso, sempre fui uma lutadora disso, que não era para ver coisinhas minúsculas. O que aconteceu? Foi feita uma lei que é simplificada, que não é para olhar nada, que é para ser rápida. Eu tenho uma casa de 39 metros, que está há 1 mês lá dentro com 10 comunique-se. Onde que está essa agilidade? Onde que estão as coisas boas desse novo código? Está 1 ano essa lei e está 1 mês. A lei fala em 10 dias. Eu fico imaginando num grande empreendimento. Como é que vai fazer um grande empreendimento? Bom, começar conversando com a secretária Letícia, então, repercutindo aqui o nosso VT, a Secretaria de Planejamento tem aberto diálogo com arquitetos, engenheiros. A gente sabe de algumas reuniões que vêm sendo realizadas pela pasta, também com o Instituto de Arquitetos do Brasil, mas existem alguns apontamentos realizados por profissionais da área. Um deles seria a falta de parâmetros técnicos para a projeção de obras que existiam no antigo Código de Obras. Como é que a Secretaria vê esse tipo de apontamento e essas dúvidas têm sido sanadas junto aos profissionais? Sim, a gente tem feito já uma série de reuniões com engenheiros e arquitetos apoiados pelas entidades da área da construção civil, justamente para que a gente possa debater melhor, discutir a implantação do código, o procedimento em si,
de aprovações, né? Até porque acho que é uma constante evolução que a gente tem que viver, né? A mudança que nós fizemos do Código de Obras, ela foi uma mudança de paradigma. Nós vínhamos com uma legislação com 36 anos de existência, que foi criada no ano que eu nasci, inclusive, de 1982, que é o meu ano de nascimento, e muita coisa mudou de lá para cá, né? Nós temos novas tecnologias construtivas, nós temos novas formas de olhar a ação dos profissionais, nós temos os órgãos reguladores, nós tivemos uma evolução enorme das normas técnicas brasileiras nesse período, por exemplo, a norma técnica de acessibilidade, a 9050, ou a norma técnica de desempenho, que estabelece os parâmetros para pé direito, para abertura de janelas, para ventilação, insolação, condições de salubridade, isolamento térmico, tudo isso tem previsão técnica hoje em normas técnicas que devem ser seguidas pelos profissionais, coisa que lá atrás nós não tínhamos, né? Então, na realidade, quando a gente passou a discutir a mudança do código, e hoje que nós também discutimos muito com os profissionais nesse canal de diálogo permanente que a gente vem fazendo reuniões uma vez por mês, a próxima inclusive ocorrerá no dia 27 desse mês de novembro, a intenção era que a gente pudesse entender melhor qual é o papel do município no processo do licenciamento. O que compete ao município licenciar, né? E aí a gente começou a fazer esse estudo, analisar junto com profissionais, e nós começamos a perceber que a gente estava focando uma série de coisas internas, e ninguém estava preocupado se a água pluvial estava sendo conduzida para a rede de esgoto. Tem dia de chuva que estoura toda a rede de esgoto. Ou então como que era feito a acessibilidade do lote, né? Ou se o esgoto, a gordura da cozinha, da casa das pessoas estava sendo despejada diretamente na rede, sem nenhum tratamento. A gente começava a perceber que tem muitos pontos dentro de uma visão urbanística, onde um imóvel ele afeta diretamente a condição da cidade, que estavam passando sem atenção. E, por outro lado, uma relação que já existe entre um profissional e um cliente, que é o projeto que ele serve a esse cliente, e que já temos uma série de parâmetros técnicos obrigatórios, que precisam ser cumpridos pelas normas, já estavam assegurados. Então, na verdade, o que buscou-se fazer nessa revisão do código é enfatizar aquilo que o imóvel interfere na cidade, que são recuos, coeficiente de aproveitamento, gabarito de altura, infraestrutura, como se interliga a rede, como esse imóvel se relaciona com o espaço. E considerar que nós já temos uma responsabilidade hoje muito bem amparada pelas normas e pela própria responsabilidade profissional, né? Nós, inclusive, fizemos questão de separar aquela pessoa que é o projetista daquele que executa a obra, que faz a direção, porque normalmente não é a mesma pessoa, e a gente quer que isso fique claro, quem é quem, em que hora que cada um atua, para que a gente possa ter um melhor acompanhamento e ter, sim, essa condição de compartilhar, junto com esses profissionais, essa condição. Então, o novo Código de Obras, sim, ele traz menos restrições construtivas, e ainda assim tem. Ainda assim tem várias coisas, mas comparativamente com a lei anterior, ele é muito mais enxuto. Quem acompanhou, Letícia, a manifestação toda dessa profissional, ela diz o seguinte, que ela se sente um pouco desamparada porque o anterior ele vinha com mais detalhamentos, mas a mudança de paradigma que você diz é nesse sentido, de transferir a responsabilidade por conhecer todas essas normas técnicas que já existem, e a prefeitura vai dizer sobre essas outras questões que você diz, da relação com o espaço. Na verdade não são tantas normas assim, né? A gente tem duas normas principais que norteiam a atividade profissional, que é a norma de desempenho de materiais, e que fala de todas essas questões de largura de parede, de tipo de material, de insolação, ventilação, pé direito, dimensões, né? E nós temos a norma de acessibilidade, que se aplica aos imóveis de uso coletivo e uso público, abertos ao público. Claro, aí temos o zoneamento, temos outras leis municipais que continuam tendo a sua condição. Mas toda mudança, principalmente quando a gente faz uma mudança de paradigma, é natural que exista uma dificuldade de adaptação.
né? Tudo que muda gera um trauma. Mas eu vejo que é um processo que a gente precisa passar, né? Não que sempre não é necessário rever, tal, com um olhar de reavaliar, isso sempre. Tanto que todo esse processo do Código de Obras nós iniciamos em janeiro de 2017 e nós contamos com a participação de 5 entidades, que é o próprio IAB, que hoje nos acompanha nesse canal de diálogo, a SENAG, que é um órgão também representativo da engenharia em Bauru, o Sindicato dos Engenheiros, o Secov e o Sinduscom. Eles acompanharam esse processo. Nós fizemos mais de 20 encontros, audiências abertos tanto para os profissionais quanto para a comunidade em geral. Tivemos várias reuniões com a participação plena do Conselho, do município. Enfim, foi um processo que foi muito debatido. E, na verdade, ele começou de um jeito e terminou de outro. Nós começamos, na verdade, num processo de revisão muito tímido, onde a gente pegou a lei de 36 anos atrás e ficávamos, não, esse artigo aqui muda um pouquinho aqui, esse artigo muda um pouquinho ali. E aí a gente falou, não, peraí, aí a gente começou a olhar para os outros municípios. O que acontece nas outras cidades, né? E aí, as outras cidades têm os mesmos problemas que nós temos, né? Isso é muito bacana de perceber, que não estamos sozinhos, mas, por outro lado, a gente começava a pensar algumas cidades que estavam bem melhor que nós. Todas vão na linha de você ser muito menos restritivo com relação a algumas leis, dando autonomia para o profissional. Isso. E legislando sobre a relação urbanística da célula com a cidade. Isso. Que é o caminho mais adequado. Sem dúvida, porque é insustentável. Se você pensar que... Só que isso vai fazer com que, por exemplo, os profissionais se atualizem muito, as entidades profissionais comecem a ter um outro tipo de comportamento e a responsabilidade vai recair mais diretamente no profissional, né? Mas isso é bom. Não, eu acho isso muito bom. Isso é muito bom, porque daí valoriza tira, o profissional. Agora, secretária, existe ainda a perspectiva do outro lado, que é do lado do empreendedor, né, que espera com ansiedade, com expectativa, que essas atualizações, especialmente, né, o novo Código de Obras, acabem influenciando e trazendo mais agilidade, né, mais celeridade para os processos, para as aprovações dos empreendimentos. Que medidas a CEPLAN pretende tomar, especialmente agora para 2019, para dar toda essa celeridade que é esperada, claro, de uma forma transparente, como você mesma disse? Na verdade, essa mudança está baseada num tripé, que é a simplificação da legislação, o compartilhamento das responsabilidades entre prefeitura e profissionais e a informatização. Para ela funcionar bem, quando a gente fala do exemplo dos outros municípios que estão melhores, eles atuaram nessas 3 áreas. Então, em relação à informatização, o próprio Código de Obras ele traz um compromisso do município de se informatizar no processo de licenciamento, né? No prazo de 24 meses, a contar da vigência da lei, que ele se informatize, porque, de fato, isso prejudica muito o processo. Então, nós já temos hoje uma reserva orçamentária para o ano de 2019 para poder fazer essa informatização. Aí a gente também entra nos procedimentos gerais. É aquilo que eu comentei. Toda mudança, ela é traumática, ela é difícil. Você está acostumado a fazer uma coisa há décadas de um jeito e de repente muda, né? Então, é um processo. E até por isso que a gente montou esses grupos de canal de conversa com os profissionais, junto com a nossa equipe, para tentar entender esses problemas, porque tem coisas que a gente sabe que a gente ainda não conseguiu mudar o procedimento por completo. Existe ainda um resquício do procedimento anterior. Mas é um processo que a gente vem tentando trabalhar. Então, a gente criou uma sala de situação, uma mesa para colocar os problemas, entender o que se passa e, com isso, tentar ir buscando soluções. Então, na realidade, eu vejo que o caminho que a gente tem a trilhar é a informatização, que vai simplificar muita coisa. Hoje, o processo sendo físico, muitas vezes eu preciso esperar uma análise de um determinado perfil de profissional para passar para o outro, coisas que poderiam estar acontecendo concomitantemente. Tem algumas outras coisas também que a gente já está implantando hoje, que é um canal eletrônico para tirar dúvidas, então para que o profissional possa entender melhor, ele não precisa ir lá, ele pode conversar por um chat. Tem várias questões que eu vejo que nós estamos agora padronizando com essa frente de arquitetos e engenheiros, que é a padronização de plantas, dos carimbos, do checklist geral que vai ser seguido tanto pelos profissionais quanto
pelos próprios técnicos do município. Nós também estamos fazendo reuniões quinzenais abertas aos profissionais para discutir problemas de Comunique-se. Então, está vendo Comunique-se? O que está acontecendo? Tem alguns problemas que estão se repetindo? Então, é um espaço aberto para discutir Comunique-se geral a cada 15 dias, para a gente criar um nivelamento geral entre os profissionais que trabalham e também a nossa equipe. Né? Eu acho que o que a gente está tentando é criar essa aproximação, entender. Eu acho que é uma dificuldade para tudo, para todos. Né? A gente vem de um problema, a CEPLAN ela acumula um problema burocrático, de reclamações de muitos anos. Né? E a mudança, ela não é instantânea, ela é um processo que a gente tem que começar a acreditar nele, batalhar para chegar lá. Então, eu acho que a gente está nesse processo. Inclusive, na própria legislação do Código de Obras, nós já apontamos algumas questões que, conforme a implantação da lei, a vigência da lei e você começar a aplicá-la, né, começam a surgir, a amadurecer entendimentos sobre a coisa. E aí também a gente percebe que alguns aperfeiçoamentos podem ser feitos. Isso tem sido debatido para que a gente esteja em constante evolução. Adalberto, você já se manifestou um pouco, mas pensando no planejamento urbano de uma cidade contemporânea, que você fala muito sobre esse tema, em termos práticos, o que se espera de uma secretaria como a CEPLAN? É essa agilidade, mas também muita transparência? Não, certamente, né? Essas são duas bases importantes. Agora, isso que eles estão fazendo, de certa forma, vai mexer, inclusive, com a própria equipe da prefeitura, que vai ter que se adequar a essa nova... Uma mudança de cultura. Sim. E os arquitetos e engenheiros, por outro lado, que vão trazer para si uma responsabilidade e uma atualização que tem que ter. Né? Uhum. Então, nesse ponto de vista, eu acho muito importante começar a ter esse tipo de mudança, porque senão você sempre partir do princípio de aquilo já está introjetado na gestão e não mudar, acaba sendo muito difícil qualquer alteração. E isso é o que está começando a acontecer, o arquiteto e o engenheiro assumindo responsabilidades, que ele já dá laudo sobre isso, e, por sua vez, a secretaria agilizando processos, né, através de informatização. Ok, professor, então depois do intervalo nós vamos falar de ações para garantir habitação social em Bauru, porque essa agora é mais uma das atribuições da CEPLAN. Nós voltamos já. O Bauru em Debate está de volta e hoje nós falamos sobre as atribuições e metas da CEPLAN, a Secretaria Municipal de Planejamento. Quem está aqui conosco para a discussão do programa hoje é a secretária municipal de Planejamento, Letícia Kirchner, e também o professor da Unesp, Adalberto Reto Júnior. Como a Lídia anunciou, vamos falar um pouquinho de habitação social, então. Neste ano foi alterado o caráter de uma grande área na cidade ali, no Meiridota, né, próximo ao Meiridota, de 500 mil metros quadrados, que era uma área industrial, e foi aprovado na Câmara para que ela se tornasse residencial. Foi muito negociado, inclusive, essa aprovação, não é, Letícia? Para que se faça habitação social. Em que pé está o andamento desse projeto? Porque vai ser uma parceria do município com o CDHU, o modelo formato já está fechado? Sim, já está fechado. Na verdade, aquela área, quando ela foi adquirida pelo município, ela foi adquirida com a finalidade habitacional. Aí, passou-se um período de ociosidade, ela acabou sendo repassada para uma finalidade industrial. Mas a sua origem sempre foi para habitação. Foi encaminhada para industrial, ela não atendeu, ela, aliás, não tem essa vocação, né? E nós fizemos um processo legislativo para que ela voltasse à finalidade original dela, que é a habitação. Né? Até porque é uma área que não está cumprindo função social nenhuma, é uma área enorme, uma das poucas áreas urbanas de propriedade da prefeitura, desimpedidas para habitação e que poderiam servir muito bem nesse sentido. A intenção lá é conseguir fazer moradias, tendo o subsídio da área, de modo que a gente consiga atender famílias com uma condição de renda que muitas vezes não consegue ingressar num programa tradicional, que precisa muitas vezes de entrada, né? Ou um valor da parcela que acaba sendo incompatível à condição da família.
Hoje lá já existe um processo que está para ser publicado, um processo de chamamento público aberto, que foi montado, ele foi estruturado com o apoio da Caixa Econômica Federal, né, com as referências da Caixa, para que seja um processo de ampla transparência, para que ali sejam construídas 1.900 moradias populares, sendo ainda reservada uma área para comércio e serviço, para servir, porque aquilo vai virar um grande bairro novo, então serão áreas que depois entrarão na política de concessão de áreas da SEDECOM, para o desenvolvimento econômico, para ter padaria, supermercado, lojas de apoio, né? Além disso, vai ser construído no local, dentro desse processo do chamamento, uma unidade de ensino infantil, uma unidade básica de saúde, para que a gente não crie um bairro dormitório também, a gente cria uma condição estrutural para essa região. Esse bairro, essa área hoje, ela está estrategicamente localizada junto a uma outra área que tem já uma série de possíveis empreendimentos, muitos deles já em processo avançado de aprovação no município. Ali nós temos desde conjuntos habitacionais, tem também loteamento fechado, tem vários perfis de ocupação, né? Então a intenção é que esse bairro passe a integrar e a compor essa área. Então vai ser um chamamento aberto para a construção dessas moradias. A intenção nossa é lançá-lo nos próximos dias, tá? E vai ter aí um período de, acho que são 2 anos, para a conclusão das obras. Mas a CDHU está envolvida na companhia? Nós temos feito também tratativas com a CDHU. Em princípio, é um processo vinculado ao Programa Federal Minha Casa Minha Vida, mas a intenção, sim, nós já tivemos várias discussões junto à CDHU, onde ela vai entrar com subsídio para a infraestrutura e para a parcela, de modo que a gente consiga ter parcelas baixas, pequenas, quase que compatíveis com faixa 1. Que são parcelas bem pequenas, então... Que Bauru já atingiu o máximo. Bauru hoje não consegue mais fazer o faixa 1, aí ela vai fazer só a faixa 1,5. Faixa 1,5, muitas vezes, uma família, por exemplo, que ganha R$ 1.700, ela não consegue comprar. Se ela não tiver entrada, se ela não tiver fundo de garantia, ela não consegue, né? Ou é muito difícil compatibilizar a renda dela. Já dentro dessa condição, com o terreno e com o subsídio que nós estamos buscando com a CDHU, a intenção é conseguir pegar essa parcela da população que ganha aí um pouco abaixo de 2 salários mínimos, entre 1 e 2 salários mínimos, para que ela consiga comprar o seu imóvel. Como é que a CEPLAN pretende organizar o interesse dessas pessoas, estabelecer critérios por sorteio, por demanda dirigida? Como é que vai ser isso? Bom, nós estamos abrindo inscrições eletrônicas sobre demanda por habitação. Esse é um processo que está em andamento, deve ser aberto aí, espero até o final do ano, né? Ou na virada do ano, para que as pessoas que tenham interesse em aquisição de moradias, para que elas entrem. Só que todas essas moradias, elas são comercializadas, nenhuma moradia é doada, né? A pessoa tem que pagar pela moradia, né? O que a gente busca são valores justos, mas ela também vai precisar atender os parâmetros dos programas federais e do programa estadual. Então, hoje, eu tenho um critério de seleção feito pela Caixa Econômica Federal, uma triagem de viabilidade para poder fazer a aquisição da moradia, né? O que a gente está tentando é abaixar esse teto para que mais pessoas possam ingressar. Mas a intenção é que a gente possa, primeiro, conhecer essas pessoas, quem são essas pessoas que têm interesse na aquisição de uma moradia, né? De uma moradia de interesse social de valores menores, mas também terão aí a parcela, né? A gente fala em torno de R$400, por exemplo, uma parcela, né? Mas que tem que atender as regras também dos programas. Letícia, pela tua descrição, claramente vocês pensam essa área como um bairro, não somente habitação, mas começam a trabalhar com usos complementares que dariam suporte para que o bairro tivesse uma organicidade com relação à cidade. Como que vocês pensaram isso? Porque é um plano particularizado de um bairro que nada mais, nada menos, vão ser 6.000 pessoas. Sem dúvida. E o impacto disso na cidade, por exemplo, a infraestrutura redimensionada, etc. e tal, tudo isso vocês... Aliás, essa é uma das grandes críticas, né, com relação a esse tipo de projeto, que são regiões da cidade que não dispõem, não oferecem infraestrutura, escola, pavimentação... Tudo tem que ser criado. Galeria, etc. Exato. Sim, sim. Hoje nós temos 2 caminhos, né, que nós seguimos. Nós temos a ocupação dos vazios urbanos, porque eles têm um perfil de habitação específico. Normalmente os vazios nossos, os tipos de vazio urbano que sobraram na cidade de Bauru, eles acabam recebendo o perfil de apartamento, né? E nós temos muito, nós temos milhares sendo feitos em Bauru,
nos nossos vazios em andamento. E nós temos esse perfil da habitação conjunto, casa, que aí entra nessa linha. Isso foi pensado, então, além dessa área do municipal, isso foi pensado num plano que envolveu a expansão do perímetro urbano naquele território, onde foi feito um planejamento do todo. Não é? Diferente do que se fazia antes, que a cada empreendimento que se chegava, estudava como aquele empreendimento se conecta na cidade, nós já fizemos todo um traçado viário composto de avenidas, ruas de várias categorias, rotas cicloviárias, parques lineares que se conectam tanto à rodovia, lá a Bauru-Iacanga, e também faz a conexão com Isaura Pitagarmes, com Quinta da Bela Olinda e com o Distrito 4. Essa área, por exemplo, foi pensada como obrigação de um processo da implantação do empreendimento ser feita a conexão com o Distrito 4, que é um local provedor de empregos. Então, você vai ter por uma passagem, uma simples passagem de poucos metros, um espaço com oferta de empregos ali do lado. E além disso, eu tenho toda uma avenida que faz uma conexão que vai desde a rodovia, que vai passar por todos esses futuros empreendimentos que vão sair ao longo ali daquele trecho próximo da rodovia, até chegar nos bairros consolidados. Então, nós tivemos esse cuidado de pensar em tudo isso. Hoje, os empreendimentos que estão sendo aprovados nessa região, nós estamos solicitando como contrapartida a ser paga pelo empreendedor a construção de escola, a construção de creche, inclusive estão fazendo, então, isso é obrigatório. Então, ninguém chega lá e só faz a casa. Tem que fazer a casa, tem que fazer a passagem sobre o córrego, tem que fazer a ciclovia, tem que fazer o parque, tem que fazer uma escola. Lá, por exemplo, nós estamos com 3.000 unidades em processo de aprovação. E para essas 3.000 unidades, que são 5 empreendimentos que se juntam, será construído uma escola para 500 alunos, nessa primeira etapa, como pré-requisito para receber a obra. Né? Isso tem sido bem visto pelo empresário? Tem sido bem recebido? Tem sido incorporado? A questão da contrapartida? Sem dúvida, eu entendo que hoje eles estão entendendo que isso é necessário. O que mais o empreendedor quer é a transparência e objetividade do que é solicitado. Né? E até nesse sentido a gente está trabalhando um pouco na legislação também para que isso fique claro. Mas é necessário. Como que eu vou criar um bairro novo sem ter uma escola lá dentro? Sem ter uma unidade básica de saúde? Tem que ter, né? Então, isso tudo faz parte do processo da implantação. Hoje não se faz mais grandes empreendimentos sem que se pense nisso. Então, e não só as áreas institucionais, né, tem o sistema de lazer, mas as interligações viárias. Então, tem que ter alternativa viária. Só nesse processo da inclusão dessa área, são previstas 3 passagens sobre córrego, para também não ter uma única passagem, eu ter opção, né, eu realmente criar um bairro integrado, né? Então, assim, eu vejo que Bauru, ela é muito difícil, já a gente como urbanista, né, fala assim, nossa, mas vamos expandir o perímetro urbano, né, porque a gente tem aquela visão de que não se expande o perímetro urbano, né, mas às vezes ele pode sim ser feito e deve ser feito, né, Bauru, ela passou por um período crítico no passado, onde não houve expansão, onde houve uma expansão desenfreada do perímetro urbano, e que foi combatida após o plano diretor, o plano diretor de 2006, que foi aprovado em lei em 2008, ele passou a enxergar, a restringir toda essa expansão e a enxergar a ocupação dos vazios. E tanto que nesse período de 10 anos, isso aconteceu. Se a gente pegar os vazios que nós tínhamos lá e observarmos hoje, nós ocupamos mais de 70% desses vazios. E, na realidade, a intenção agora a gente, de fato, tinha uma demanda reprimida, tem um estoque de habitação a ser promovido e a gente percebeu que não é a hora de encarar, sim, uma expansão sustentável, planejada, né, do perímetro. Nós estamos no momento de viver isso. Claro, continuando com as políticas de ocupação dos vazios urbanos, mas também tendo essa condição de crescer de forma sustentável. E tanto é que no dia que nós criamos, que foi promulgada a lei de expansão, em um mês, nós tínhamos mais de 7.000 pedidos, 7.000 moradias solicitadas para aprovação na prefeitura. Então, uma coisa assim incrível. Existia demanda. Existia uma demanda reprimida muito grande. Né? Hoje, na prefeitura de Bauru, nós temos mais de 15.000 moradias em processo de licenciamento em empreendimentos. É uma coisa que é incrível, porque assim, existe uma demanda muito grande. E a partir do momento que a gente oferta mais moradia, a gente passa a impactar também na questão locativa. Né? Bauru viveu um momento de
aumento do valor da locação, né? Quanto se paga no valor de locação em Bauru? Altíssimo, começou a ficar incompatível com a condição financeira das famílias, né? A partir do momento que a gente passa a ter oferta de moradia que está sendo vendida por parcela de R$400, R$500, R$600, que é mais barato hoje do que uma pessoa paga de aluguel, o valor do aluguel cai. Então, a gente também consegue impactar na vida das pessoas, não só naquela que está comprando a casa, mas naquela que paga o aluguel e vai continuar pagando, por exemplo. Né? Antes da gente chamar o intervalo, eu gostaria de uma análise rápida de vocês, tanto do professor como da secretária, porque nós dissemos no início deste bloco que as atribuições da habitação social passam agora para a CEPLAN, ou seja, é necessário rediscutir o papel da Coab. Como é que vocês veem isso? Como é que a Coab pode participar desse processo, se é que isso ainda é possível, secretária, e como é que o professor, como urbanista, vê o papel da Coab em Bauru? Bom, a Coab, ela vinha já há alguns anos apenas atuando no recebimento das parcelas dos mutuários, né? E nós temos um objetivo hoje de reaver a Coab. Nós, inclusive, estamos fazendo algumas tratativas nesse sentido, tá? A habitação, ela vinha sendo trabalhada numa coordenadoria vinculada ao gabinete do prefeito, né? A partir do momento que houve a mudança de gestão, a CEPLAN passou a puxar essa questão da habitação para dentro da secretaria, mas nós estamos em tratativas com a Coab no sentido de viabilizar essa condição, né? Inclusive, construir casas, voltar a construir, é a forma da Coab se estabilizar, porque se ela simplesmente ficar cobrando, isso tende a ficar num modelo que não... E ela não se sustenta também. Não tem sustentabilidade, né? Então, por isso, a gente acredita que existe essa alternativa, sim. Claro que, para isso, ainda várias barreiras precisam ser vencidas. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Tem, por exemplo, uma área da Coab, tem um patrimônio territorial da Coab, uma área grande que está sendo avaliada para ser adquirida para cumprimento de TCRA, que são os termos de compromisso de recuperação ambiental, e que possibilitará a Coab voltar a ter recursos para poder investir em habitação. Então, a gente tem, inclusive, uma das reuniões que a gente fez nas tratativas da CDHU, a Coab esteve presente, então a gente tem tentado envolver para conseguir, mas é claro que tudo isso é um processo que precisa ser iniciado, mas que tem que ser passado até a gente chegar nesse objetivo. Aquela ideia de liquidação da Coab, então, defendida por alguns, você descarta? Como que a gente vai liquidar se ela tem uma dívida milionária? E a dívida quem vai pagar? Se ninguém precisa pagar, é uma das coisas, né? Mas não é assim que funciona. Então, nós temos uma dívida milionária, né? E qualquer procedimento para liquidá-la, a gente vai ter que pagar a dívida. Então, nesse momento... A responsabilidade recai sobre a Prefeitura de Bauru. A principal acionista da Coab é a Prefeitura, e aí vai sobrar para que ela pague. Então, o que a gente entende possível vamos tentar fazer com que a Coab volte a atuar. É uma forma, dentro das opções que nós temos, que a gente acredita que consiga trazer alguma sustentabilidade diante da condição que nós temos, né? Professor, rapidinho para fechar, por favor. O que deu para entender é que, ao invés de você descartar a participação da Coab, vocês começam a criar um outro tipo de relação, dando, de certa forma, as cartas de como isso poderia acontecer. Sim, acho que a ideia é essa. A ideia é que a gente traga habitação e passe a planejar melhor a habitação. No tempo, né? A gente fala que tem pelo menos uma necessidade anual de, no mínimo, 1.000 novas moradias em Bauru por ano, para suprir o crescimento natural, fora a demanda reprimida que nós temos. A gente tem muito assunto ainda para falar aqui no Bauru em Debate, que vai para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos falar sobre a revisão do plano diretor prevista para este ano ainda, já já. Nós voltamos agora com o programa Bauru em Debate e hoje falamos de ações da CEPLAN, a Secretaria Municipal de Planejamento. Recebendo aqui em nosso estúdio a secretária Letícia Kirchner, que é titular da pasta, e também o professor da Unesp, Adalberto Reto Júnior. Começar esse bloco, secretária, falando sobre o plano diretor. Existe uma determinação legal que obriga uma atualização do plano diretor a cada 10 anos. Nós tivemos a última atualização em 2008, portanto, existe o prazo que vence agora até dezembro, nesses próximos 2 meses. O que é que a Prefeitura, a CEPLAN, pretendem fazer para que não seja descumprido esse prazo previsto pela lei?
Bom, sempre foi o nosso compromisso fazer a revisão do plano diretor, até mais do que o próprio prazo legal, o cumprimento de prazo legal, é a necessidade, sim, de se revisar uma série de coisas que precisa, né? A gente tem vários instrumentos ali que precisam ser revisados. Nós estamos estruturando hoje o grupo para poder realizar, né, executar essa revisão. Porque é uma revisão que não é simples, não é pequena. A gente tem como exemplo a revisão que foi feita em 2006, que na verdade também era para ter sido feita até 2006 e saiu em 2008, né? Mas que contou com mais de 100 audiências públicas. É um processo longo, é um processo que tem que debater nos bairros, tem que fazer as reuniões com o segmento. Então nós estamos criando essa estruturação, já estamos bem avançados nesse sentido, até em termos metodológicos também, de como que vai se dar os trabalhos, montando as frentes. Agora eu estou inclusive aguardando o recebimento de novos arquitetos, que a gente estava aguardando a aprovação de um projeto na Câmara para ampliação do quadro de arquitetos da Prefeitura, para que a gente possa ter um grupo nuclear no município que se dedique exclusivamente à revisão do plano diretor e à revisão da lei de zoneamento, que é outra necessidade que, ainda que não tenha um prazo legal, a gente sabe que está mais do que na hora de se fazer essa adequação também de uma lei muito antiga que precisa se compatibilizar à situação de hoje, que é a lei de zoneamento. Professora Dalberto, você tem acumulado uma experiência na construção de planos diretores em cidades aqui da região, cidades até fora do estado. Como você acredita, pela sua experiência, que deve ser conduzido esse processo junto com a população para que seja eficiente? Olha, uma das coisas que eu acho importante é que existem alguns parâmetros a serem seguidos dados pelo Ministério da Cidade. Mas o que deu para ver nesses anos que existe essa obrigatoriedade primeiro, que a revisão ela tem que acontecer quando ela é necessária, no meu ponto de vista. Quando o plano diretor está começando a engessar a cidade ou levar a algumas situações de inércia em alguns pontos da própria cidade. No meu ponto de vista, a cidade é que tem que dizer a hora da revisão. E, nesse sentido, por exemplo, uma cidade como Bauru, quando a Letícia fala a necessidade de revisão, é abrir, não para uma revisão geral, porque quando você vai em algumas prefeituras e diz revisar o plano diretor, parece que você tem que começar do zero. No meu ponto de vista, não. Você tem que ver, por exemplo, a Letícia falou há pouco que do plano de 2006, eles ocuparam 70% dos vazios. Isso é um dado muito importante. Significa dizer que o plano diretor conseguiu uma das metas que ele próprio coloca, né? Então, por outro lado, eu acredito muito nessa possibilidade de que o plano diretor ele tem que ser facetado. Isto é, ele venha, já que houve uma revisão, ele venha por temas ou ele venha por ações que possam, de certa forma, consubstanciar a ideia inicial do plano, né? O plano original houve uma sequência de 100 reuniões aproximadamente. Há de se pensar que nessas reuniões foi discutido o que a cidade quer, né? E a partir daí são ações que devem ser implementadas para consubstanciar, de certa forma, essa grande discussão da cidade. Nesse sentido, não é uma revisão de uma lei, mas de várias ações que podem, de certa forma, dar qualidade àquela lei ou não, porque a partir de uma ação, por exemplo, 70% dos vazios ocupados, também tem, né, na previsão que nesses vazios podem ter parques. Os parques não foram ainda implementados. Essa é uma grande questão. Como numa revisão, você pode desdobrar ações para a implementação dos parques, para que haja efetivamente um respeito ao plano. Porque sem audiências públicas é uma discussão importante na cidade. Significa dizer que a cidade falou o que ela quer. Então, uma vez nós conversamos, eu e Letícia, sobre isso, e justamente eu acredito nisso. Por exemplo, nunca partir que vai construir uma outra lei. Tem que ser considerado tudo que já foi discutido, consensual. Sim, e ver... É uma revisão, né? É uma não revisão, é uma nova lei, né? é uma revisão, concordo nisso. E passando por algumas ações que às vezes podem ser obras, porque o plano diretor também prevê obras, por exemplo, dos parques.
Então, mas num certo momento a cidade já tem maturidade de dizer, olha, nesse ponto então nós vamos priorizar a construção desse parque que, por sua vez, já atendeu a questão anterior. Então, eu acredito muito nisso, que o plano diretor ele não é um bloco, ele tem que começar a ser fatiado e uma avaliação muito criteriosa da parte da prefeitura, onde ele funcionou, onde ele não funcionou e onde a gente pode atacar para que haja uma cidade durável, né? Isto é, não é começar de novo, mas vamos tentar primeiro começar a implementar que a cidade ela pode ser planejada, né? E esse dado da Letícia é importante, 70% deu certo, então vamos avançar. Tá? Para ela atender ao resto do plano, quais as estratégias de sedimentação que essa gestão pode consolidar, né? Porque não necessariamente precisa ser essa gestão, o plano não é de gestão, ele é da cidade, né? Então, eu acredito muito nisso, nessas linhas que possam estar fragmentando o próprio plano, né? Com uma análise muito criteriosa do que ele funcionou e para onde ele aponta. Eu também concordo nesse aspecto. A gente pega o plano, o nosso plano ele foi muito bem estruturado, né? É um plano completo, ele é um plano bem denso. E é uma análise, primeiro é esse diagnóstico, o que funcionou, o que funcionou, o que não funcionou, o que está obsoleto, o que precisa ser atualizado, o que mudou o conceito, enfim. Mas existem várias questões ali que podem ser trabalhadas de uma forma um pouco segmentada. Falamos dos vazios urbanos. Nós temos as EIs. Hoje, por exemplo, as nossas zonas de interesse social para a finalidade de provisão de moradias, a maior parte delas também foi ocupada. Funcionou, o plano funcionou nesse sentido. Temos que criar outras áreas, né? Que é um processo também de levantamento, de pesquisa de áreas. De atualização, né? Então, e a cidade muda. Isso é uma característica da cidade brasileira. Nossa cidade muda, ela tem uma capacidade de mudança muito mais rápida do que, por exemplo, você pega uma cidade europeia, né? E o plano ele tem que atender essas mudanças, dando parâmetros, antecipando parâmetros qualitativos, ao invés de cerceá-los, né? Uhum. Então, por exemplo, quando ela virou para mim e disse sobre o perímetro, que às vezes muitos urbanistas são contra, eu não parto do princípio de que é ruim, né? Dilatar o perímetro urbano, desde que você justifique por que você está fazendo aquilo. Uhum. O que no plano anterior tem que vai permitir com que você ali naquele ponto tenha uma possibilidade de abrir o perímetro. Então, eu acho que revisão é primeiro respeitar o plano que foi feito, no sentido de olhá-lo com muito critério, analisar com lupa, dizendo, olha, aqui foi, e isso é a prefeitura que tem que fazer, né? Aqui deu certo, aqui não deu certo. Essa aqui, por exemplo, não deu certo. Uma das questões que eu levantaria é o centro, né? E foi tocado na questão da moradia. Se é um local onde a moradia, existe um espaço obsoleto na cidade, é o centro, né? Uhum. Então, mas no plano diretor existe uma frase, revitalizar o centro. Agora, vamos deixar para outra gestão? Então, isso daí é você ter a peça na mão, que é uma peça técnica, mas ela assume quando na prefeitura uma dimensão política. Uma dimensão política porque o prefeito vai junto com a Câmara vai se posicionar diante disso. Não, eu hierarquizo isso. A gente já até discutiu, né, Adalberto, sobre a questão da revitalização do centro. A revitalização do centro é um ponto no plano diretor que merece um capítulo para ele, não só uma frase. Né? É algo tão importante hoje. Mas já com desdobramentos, né, é algo tão Agora, importante. como é que a gente pensa em ocupação, então? Desculpa te cortar, secretária. Em ocupação ordenada, em revitalização do centro da cidade. A gente sabe que o plano diretor, que se faz necessária a sua revisão nesse momento, até porque uma cidade se reconfigura em 10 anos, com certeza, como vocês disseram. Mas, ao mesmo tempo em que o poder público tem como direcionamento a expansão do perímetro urbano, a ampliação dos limites da cidade, com ocupação residencial, industrial, comercial, ao mesmo tempo você discute a reocupação desse centro, né, repensar toda a configuração das áreas centrais. Como é que se juntam essas duas coisas na prática e documentalmente? E a universidade concorda com esse modelo do poder público, professor? Olha, o que eu acho é o seguinte, primeiro, o que eu poderia concordar ou não seria, existe no plano diretor, um dos pontos é a revitalização do centro. Não existe o detalhamento disso, porque na época não careceu esse detalhamento. Agora,
a necessidade disso, talvez sim, por conta do tipo uma situação que se estabeleceu. Sim, não é? ontem uns alunos foram ao centro, que nós estamos fazendo um trabalho lá, e um dos entrevistados disse que ele fazia uma metáfora de que o centro a ferrovia era uma grande engrenagem e que quando ela parou de funcionar, o centro parou de funcionar. E me chamou muita atenção. Então eu disse, como que uma pessoa transeunte pode imaginar que o centro de Bauru, que de fato tinha muito a ver com a ferrovia, ele deixa de funcionar quando a ferrovia declina. É um fato, né? Ali... Você sabe que essa colocação da engrenagem eu já fiz também, de é. alguma forma? Eu acho que é isso mesmo. Então, puxou para baixo, né? Então, e ele ficou apontando, segundo o relato dos alunos, ali funcionava, ali não funciona mais aquilo, não funciona mais aquilo. Isto é, ele começou a detectar que o centro não funciona porque uma das principais artérias que fazia com que o centro pulsasse não estava funcionando. Então, nesse sentido, é muito interessante ver isso, porque é um transeunte que, de certa forma, detecta uma problemática que todos nós estamos cansados, mas que no plano diretor ela requer um tipo de ação particularizada. Esse centro, nós ainda não conhecemos esse centro. O centro, do nosso ponto de vista, lá pela secretaria e algumas coisas que nós andamos pesquisando, ele tem muito potencial. Né? Muito potencial. E essa questão da engrenagem, eu acho que tem tudo a ver. Hoje nós temos uma série de prédios públicos ali que puxam o centro para baixo. Né? Então, que eles não conseguem alavancar uma modificação. Muito pelo contrário, eles puxam, tanto que quanto mais perto desses prédios públicos que nós temos ao longo da linha você está, a impressão que dá é que mais degradado, decadente está. Né? E poderia ser justamente o inverso. Se esses prédios puxassem para cima, eles mudariam todo esse conceito. E nós temos nesse eixo muitos prédios importantes. Além do prédio que é municipal, que é a estação ferroviária, um prédio incrível, lindo, com potencial enorme para ser um centro de entretenimento, gastronômico, de lazer, recreação, uma área institucional do município, diversos potenciais que ele tem, eu continuo ao longo dele e eu tenho muitos outros prédios, muitos que já estão sendo repassados para o município pela União, outros que já foram ou outros que podem vir a ser. Dentro desse canal ferroviário que nós temos, a gente tem hoje a estação ferroviária, nós temos o Museu de Imagem e Som, nós temos aquele barracão na frente da Feira do Rolo, que já foi repassado ao município, agora a gente está tentando a transferência definitiva, que tem um potencial incrível. Seguindo mais adiante, tem umas casinhas que tem também um potencial de serem utilizadas, são casas da União. Depois nós chegamos no Poupa Tempo e a gente chega até o Shopping Boulevard. Né? Então a gente tem todo um eixo interessantíssimo, com um potencial incrível. Temos ainda algumas áreas desocupadas que poderiam servir para habitação na região central. Tem aquela discussão de levar pessoas para habitar o centro, estudantes para habitar o centro, por que não? Lá é uma área com potencial enorme. Vocês têm uma proposta, não é, professora, nesse sentido, Sim. que veio da universidade? Mas, por exemplo, uma outra questão que um dos moradores levantou é o seguinte, os alunos perguntaram, e o que você acha que deve ser aqui? Ela disse, qualquer coisa que mude, isto é, qualquer coisa ali, não existe uma necessidade extrema. Por quê? Porque o centro tem uma infraestrutura... A necessidade que tem é que mude. Que mude. A necessidade é que venha uma mude. Ocupação. Que venha uma ocupação para tirar aquilo de uma inércia. Uhum. E até do ponto de vista histórico, aquilo está se depredando. Há 15 dias aproximadamente, eu entrei com um grupo na estação e visitamos todos os andares. Tem um potencial espacial enorme e tem também, por outro lado, uma degradação física evidente. Esse enfrentamento é uma prioridade dessa gestão? Porque Sem não há um dúvida. apontamento claro no plano diretor, mas para vocês é Sim, uma prioridade. É uma prioridade, isso tem sido tratado. Aliás, eu já fiz várias reuniões nesse aspecto. Por exemplo, na semana retrasada, eu estive em São Paulo, na Secretaria de Habitação, justamente, já não é a primeira reunião, é a terceira reunião que nós fazemos, discutindo uma PPP de revitalização do centro. Qual é a maior dificuldade para nós pensarmos a revitalização do centro? É como ele se viabiliza.
né? Nós temos uma série de ações que podem acontecer no centro, a questão da própria universidade trazer também as moradias, mas nós temos uma série de prédios que precisam de investimento. E da onde vem esse recurso? Né? Então, hoje, por exemplo, nós estávamos fazendo essa tratativa no sentido de como que nós podemos transformar essa nossa vontade de fazer uma grande transformação no centro como algo viável, algo economicamente viável, juridicamente viável para acontecer. Né? Essa é a maior dificuldade hoje que nós enfrentamos. Porque, assim, nós temos várias ideias, discutimos ideias, a gente sabe, a universidade tem um acervo de ideias incrível, né? Mas como que a gente transforma ideias em realizações? Então, aí, hoje o nosso desafio é o recurso. Uma pergunta que eu tenho para, por exemplo, vocês estão discutindo isso só na prefeitura e não com os atores todos? Por exemplo, não é o caso de abrir para a cidade e dizer... Sim. Como que nós vamos pensar isso? Nós vamos fazer isso sim. Isso, inclusive, já foi debatido. Inclusive, foi pensado, primeiro, de fazer um grande workshop com os trabalhos universitários, envolvendo as universidades. Primeiro, para conhecer os trabalhos de todo e fora do ambiente acadêmico, né? Porque a ideia é pegar a experiência acadêmica e mostrar quanto acervo isso existe. A gente estava começando a debater essa questão. Mas, além disso, nós também estávamos discutindo a possibilidade de fazer um grande chamamento, um grande concurso, uma grande coisa para envolver a comunidade. Acho essencial. Nós temos muitas ideias boas nesse processo. O que a gente quer é que as ideias importantíssimas, a gente também não fique só nas ideias. A gente fique nas ideias vinculada a uma viabilidade econômico-jurídica. Mas né? Por isso que eu estou dizendo, por exemplo, se vocês abrem um processo de rediscussão, com todos os atores envolvendo, ali pode sair muita coisa, hein? Sem dúvida. E a gente precisa fazer isso, nós vamos fazer. E colocar isso no tempo, com uma continuidade, é onde você vai colocar do lado dos usuários, os investidores, para começar a, de fato, rediscutir, e a Aline uma vez usou, reinventar o centro. A Aline, a outra secretária, falou isso e eu disse, olha, eu acho que é interessante isso. Como reinventar o centro? E colocar todo mundo junto mesmo, no sentido de sair dali com possibilidades, tanto do ponto de vista econômico, mas também de que a população possa estar integrada dentro dessa visão. Possa vestir a proposta, né? Assumir para se sensibilizar, se mobilizar com essa mudança. A própria Unesp tem um projeto, tem alguns projetos nesse sentido, não é, professor, de revitalização, que inclusive já foram levados à Prefeitura de Bauru. E esse curso de especialização que o senhor passa a coordenar aí a partir do ano que vem, também acaba entrando como uma forma de ofertar esse tipo de estudo, de material científico, colabora com todo esse processo de discussão. Então, Por outro lado, por exemplo, nós na universidade nós temos algumas propostas, ideias, etc. e tal. Mas eu acho que também nós temos que romper os muros da universidade e nos colocarmos debatendo com todos, Sim. porque as ideias também são formas de consolidação. Mas quando elas são só na universidade, presas à universidade, elas podem ter um vício muito grande da utopia. Então, por isso que a intenção dessa proposta que eu comentei aqui, que é do workshop das experiências universitárias, levando isso para a sociedade, onde nós façamos um grande espaço de exposição fora da universidade, né? Um espaço geral, envolvendo todas as universidades do setor, onde cada universidade possa expor os trabalhos. Temos muitas. E, inclusive, cada universidade apresentar, não só expor, mas também apresentar os projetos de referência. É uma oportunidade para que as pessoas que não estão dentro da universidade tenham essa aproximação, conheçam. A gente chegou, inclusive, a discutir até uma exposição itinerante que passasse, por exemplo, desde a estação ferroviária, passasse pelo Teatro Municipal, passasse na Prefeitura, no Palácio das Cerejeiras, na Câmara Municipal, que pudesse circular na cidade de Bauru, num shopping, para que desse ampla divulgação para isso. E eu acho que é muito o que nós precisamos mesmo. A gente precisa pegar a experiência e o acervo universitário e conseguir trazê-lo realmente para dentro da vida das pessoas, de modo que a gente possa discutir e avançar com essa proposta. Eu acho que é o caminho necessário que a gente precisa passar. Né? E assim, a revitalização do centro, o centro ele é o coração da cidade. E além de ser o coração físico, ele também é o coração afetivo.
Não tem ninguém que não se importe com uma transformação e não se encha de orgulho de ver o centro de Bauru novo, com uma nova condição de maior vida do que ele tem hoje. É engraçado isso, porque desde que houve essa discussão, eu não encontrei ninguém. Ao contrário, as pessoas vêm falar, eu já virei o centro, né? Assim, todos, do empresário até querendo o centro reinventado, né? Existe essa necessidade de fato. Essa ideia da engrenagem que não funciona é muito importante, porque, aí voltando àquela questão que você colocou, de repente você projeta um novo bairro e você tem aqui uma parte dessa engrenagem que não funciona, né? E que ela tem que começar a entrar no ritmo, nesse novo funcionamento da cidade contemporânea que se atualiza, que está começando a ter parâmetros para ter uma concepção de planejamento nova. Eu acho que a Letícia, claramente, o que ela fala é uma nova forma de estar olhando a cidade, mas o centro ele requer e mais do que isso, um estudo muito, muito acurado. Eu não conheço o centro ainda, apesar da proposta, porque quando eu vim aqui falar da proposta, eu disse, gente, é uma ideia. Nós fizemos uma primeira avaliação para ver a consistência da ideia, mas o centro em si nós ainda não conhecemos. Iríamos conhecer a partir do momento em que esse processo se deflagrasse, né? Mas ainda é um desconhecido, porque a última pesquisa que se tem pelo centro, sobre o centro, deve ser muito antiga. Né? Está desatualizada. Então, tem parâmetros novos a serem levados e, mais do que isso, parâmetros novos que fazem parte de um conceito novo de cidade. Bauru é uma cidade policêntrica. E esses centros, eles têm que ter uma complementariedade, eles têm que funcionar, né? Nesse sentido. Gente, entrevista boa é aquela que a gente não quer que acabe, né? Mas eu vou ter que encerrar, infelizmente. Nosso bate-papo continua aí nas próximas edições do programa Bauru em Debate. Eu queria agradecer, vamos lá, a presença da secretária municipal de Planejamento, Letícia Kirchner. Obrigada pela presença, Letícia. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Também do professor da Unesp, mais uma vez conosco aqui no programa, Adalberto Reto Júnior. Obrigada, muito obrigado, professor, eu pela fico sempre à disposição. Obrigado, Letícia, pelas informações. Na verdade, dá vários programas, né? Esses assuntos todos. Voltaremos com essa pauta. Também Larissa Rossetto aqui, minha companhia na entrevista. Obrigada, eu que agradeço, Larissa. Agradeço vocês também. Obrigada. Eu agradeço também sua sintonia. O programa Bauru em Debate fica por aqui, mas eu lembro que você pode conferir essa edição e outras também na íntegra, pela internet, nos nossos sites e também em redes sociais, além dos nossos horários alternativos, pela TV Unesp, TV Câmara e Rádio Câmara Bauru. Até a próxima.